Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Paulo Nóbrega e hoje vamos falar sobre compressores alternativos, válvulas de retenção. Uma válvula muito importante que fica na linha de descarga da máquina e que por vezes é esquecida durante a manutenção. Vamos lá então. Esta válvula é bem interessante, uma válvula bastante robusta, grande, e vamos conhecer agora um pouco mais dela. A válvula de retenção ela fica na linha de descarga. Como a gente pode ver nessa foto, a tubulação de descarga de um compressor tem lá uma válvula de retenção, que é para evitar retorno do gás do processo para a máquina. O caminho do gás é da máquina para frente. Quando retorna, pode causar danos à máquina. A válvula de retenção ela protege o compressor contra qualquer retorno de gás. Também alivia a pressão do vaso de descarga, que do contrário estaria ali comprimindo as válvulas de descarga. No caso de manutenção, isso seria um problema muito grande. E essa válvula, ela precisa ser montada num local de fácil acesso, porque ela precisa ser manutenciada também, assim como as demais válvulas do compressor. E esse tipo de válvula é utilizado tanto em compressores alternativos, como centrífugos e outros tipos de máquinas. Então não são apenas os alternativos que utilizam. Posso dizer que todo compressor centrífugo tem uma válvula de retenção na linha de descarga. Se você ainda não observou isso, acompanhe a linha de descarga de um compressor que você vai localizar a válvula de retenção, que é a proteção da máquina. Agora a gente vai ver um filme de um fabricante de válvulas, a Hörgber. É um grande fabricante mundial de componentes de compressores e cedeu este vídeo para a gente então colocar aqui e explicar o funcionamento. Então nós vamos primeiro ver o vídeo, vamos entender o que essa válvula faz e depois vamos ver os vários tipos de válvulas, as vantagens e desvantagens de cada um, ok? Vamos lá então, vamos ver o filme. Aí a gente vê a montagem da válvula, discos e molas. A sede da válvula é bem robusta, por conta que o diferencial de pressão na descarga da máquina é bem grande. É a pressão de descarga que está lá do sistema contra uma pressão, no caso da máquina parada. Existem as duas opções. E tem possibilidade de montagem em posições bem variadas. Aqui a gente vê o gás chegando em uma vazão pulsante. Quando a vazão para, a pressão de descarga fecha a válvula. Então ela abre por diferencial de pressão e isso faz com que seu elemento móvel de vedação tenha um fechamento muito rápido, muito fácil, sem impacto, sem ruído. E as peças são bem fixas, então não tem vibração por conta de elemento solto. Agora, no regime de fluxo contínuo, ela fica sempre aberta e permite também uma passagem bem generosa do gás, por conta que o diâmetro pode ser variável de acordo com a necessidade da aplicação. Então você viu que a válvula de disco é uma válvula bastante eficiente, bastante moderna, ok? Mas agora vamos ver outros tipos também, para depois a gente falar um pouco mais dessa. Os tipos de válvula podem ser discos inclinados, válvula de elevação e válvulas de discos e molas. Vamos ver um a um. As válvulas de disco inclinado são
válvulas muito utilizadas em compressores centrífugos, porque a vazão possível por essas válvulas é muito grande, a abertura é muito grande, então é bastante interessante. Ela requer um cuidado muito grande, porque para o lado de fora da válvula, geralmente tem a indicação de que posição a portinhola da válvula está. Então, se essa indicação tiver ali um tubo de andame mal posicionado em alguma obra e travar, pode ser que em uma emergência a válvula tente fechar e pelo lado de fora, então esteja algum obstáculo, esteja impedindo o seu fechamento, e aí pode causar um acidente. Então esse tipo de válvula, como ela tem mecanismo também para o lado de fora, tem que ser bem observado, toda aquela área tem que ser isolada para não montar andame ou pôr alguma peça que venha atrapalhar o fechamento da válvula. E ela tem como desvantagem que ela pode dar golpe de fechamento muito forte, ela pode congelar aberta, ela não pode ser aplicada em fluidos pulsantes, que ela pode contribuir para a vibração do sistema, porque a portinhola fica ali meio solta, então, dependendo, ela pode vibrar junto com a linha, né? E sempre tem que ser instalada na horizontal. Então, esse é um ponto importante. Outro tipo de válvula é o de comporta balanceada. Ela é mais eficiente que a de portinhola, só que ela tem um custo um pouco maior e também gera golpe forte no fechamento, né? E ela permite algumas fugas, porque a sua vedação, se a válvula não for de muito boa qualidade, ela pode ter dificuldade na vedação. E não é recomendável para fluidos pulsantes também, e sua melhor posição de montagem é também na horizontal. Outros tipos de válvulas são válvulas de esfera, como essa que a gente vê, o gás vem, empurra, a esfera sobe e o gás passa, em pequenas vazões, são bem utilizados, e a válvula de êmbolo, né, que é também parecido com o funcionamento com a válvula de esfera. Então são opções que existem, né? E a válvula que nós vimos no filme é a válvula de discos e molas. Podemos dizer que é a mais utilizada e até mais confiável dos modelos que a gente conhece, né? Essas válvulas utilizam a mesma tecnologia das válvulas do cilindro do compressor para aplicação tanto em fluxo contínuo como pulsante. Ou seja, esse tipo de válvula são bem encontrados também em compressores centrífugos. A área aumenta e aí não tem problema de passagem, e permite uma passagem do gás muito generosa também. Então, tanto em centrífugos como em alternativos, esse tipo de válvula é bem empregado. E apresenta uma vida útil muito longa. Eu até falo que chega a gerar um problema, porque elas são tão confiáveis que alguns profissionais esquecem que elas estão lá e simplesmente não incluem elas no planejamento de manutenção. Então eu já fui acompanhar a manutenção em compressores, chego lá e falo, ué, não foi retirada a válvula de retenção? Não, nem tinham lembrado dela, de tão confiável que é. Por quê? Porque quebra muito pouco, são válvulas realmente que trouxeram toda a tecnologia das válvulas automáticas utilizadas em compressores alternativos, que são válvulas que a engenharia evoluiu muito, foi trazida essa tecnologia para essa aplicação como válvula de retenção. Então o resultado foi muito, muito bom. Aqui a gente vê uma válvula saindo de manutenção, foi removida, então na parada de manutenção é removida, envia para o fabricante, no caso é a Högber, e aí é feita a manutenção e retorna. Geralmente, aquelas manutenções parciais, intermediárias, de uma troca de anel de pistão ou troca de uma válvula do cilindro. Então, nesse caso, essas válvulas não precisam ser mexidas. Mas, quando vai ter manutenção geral da máquina, depois de alguns anos de operação, é importante que elas sejam incluídas no plano de manutenção para então sofrer a manutenção devida. Não pode ficar lá esquecidas, como eu falei, ok? Então, fica aqui esse recado, atenção para as válvulas de retenção dos compressores. Todos eles vão ter alguma válvula, então precisa ser lembrado também, tá bom? Ficamos por aqui, então, agradeço a atenção, obrigado a todos.